Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Taon. E episódio de hoje, para todo mundo que tem muita curiosidade sobre a segunda fase do Albert Einstein, né? Faculdade Albert Einstein de Medicina, porque ela é uma segunda fase diferente de todas as outras, literalmente de todas as outras no Brasil. Algumas universidades fora trabalham dessa forma e, para explicar melhor para a gente conversar aqui, está aqui a professora e coordenadora Mari Queiroz. Seja bem-vinda, Marizita. Muito obrigada. Obrigada. De nada. O Albert Einstein, assim, ele dentro das faculdades particulares, com toda certeza, assim, tá no mínimo entre as 3 mais desejadas. Com certeza. Já vi já vi aluna e alunos de forma geral, desistirem de algumas públicas para ingressar no Albert Einstein. Perfeito. Que ela tem seu programa de bolsa, etc e tal, enfim. Então, e ela é uma faculdade nova, formou a sua primeira turma em 2021 e já chegando, né, pedindo passagem, assim. Totalmente. Por questões óbvias. Claro, tem um hospital Albert Einstein super renomado e um projeto de formação de médicos aí, bastante interessante, bem atual, bem contemporânea. Então, o Albert Einstein super desejado com seu campus maravilhoso. Mostra o campus agora? Vamos agora. A gente já entrar no clima do Einstein, todo mundo já ficar com mais vontade ainda de estudar lá. Nossa. Até a gente fica. É absurdo, né? É absurdo. Muito bom. Vamos colocar aqui. E depois a gente explica como é as MMEs, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Perfeito. A galera fica até com mais medo do que fazer questão, assim, uma coisa doida. Tá carregando. Quem quiser depois a gente passa esse vídeo, o link, tá? É do próprio canal do Albert Einstein, do ensino. Dá pra você se sentir em Singapura, assim. Muito bonito. Muito bonito, muito tecnológico também o Einstein, né? Sim. Não, uma mistura e tem árvores dentro do campus, né? Assim, tudo climatizado, sala de estudo. Tem tudo. Eu vou colocar outro. Acho que era esse que eu queria pôr. Mas tudo bem. Errou. Então volta, calma. É esse? É esse, né? É esse. Com a qualidade meio ruim, tá? Acho que é porque é do celular pra ir, né? Olha aí, é isso. Assim, água, planta, tudo no ar-condicionado. Bastante humanizado, né? Sei lá. Dá uma impressão de pessoal fazendo sala de aula. Sala de estudo coletivo ali, né? Sala de aula coletiva, enfim. Não, bizarro de bonito. Dá vontade de ir pra lá. Dá vontade de ir pra lá mesmo. Olha aí. É incrível. Parabéns, Albert Einstein. Incrível mesmo, assim. Não brincam, né? Não sabem brincar. Falando ainda, né, do quão contemporâneo a medicina em si usa o TBL. É isso que a gente estava falando, Mari. Usa o TBL, que basicamente é o aprendizado baseado em equipe. Então, os alunos recebem o material do professor, dá uma olhada em casa, chega lá, discute com a equipe. Tem algumas questões, obviamente, que eles fazem individual, mas é muito em equipe. Desde o primeiro semestre já está em contato com os pacientes. Com os casos clínicos, né? Com os casos clínicos, assim, e afinal, geralmente, são 2 anos de parte prática ali. Então, ele tem, desde o início, sempre em contato, assim, eles querem formar médicos
diferenciados. No mínimo, diferente de tudo que existe aí. E essa metodologia ativa justifica muito as MMEs, né? Porque, querendo ou não, é diferente de... A grande parte dos alunos aí vem de um ensino que foi tradicional desde o início, né? Sim. Mesmo no cursinho, aquela coisa de o professor passa as informações, o aluno recebe, e aí a metodologia do Einstein, mesmo que vai durante toda a graduação, ela já traz... Poxa, não vai ser bem assim, depende muito de você, do quão você vai... com quanta atenção você vai fazer essa leitura dos textos, tirar as dúvidas com o professor ali e já conseguir aplicar, né, discutindo em grupos esses casos, assim. Então, é bem interessante. E aí o Einstein acaba usando as MMEs para selecionar os alunos que potencialmente terão uma facilidade maior para lidar com essa metodologia, né? Sim. Já peneira ali o tipo de médico, de estudante de medicina que eles almejam. Então, vou até pegar aqui o... Não pode falar. Não. Vai falar das múltiplas mini-entrevistas? Eu ia só lembrar aqui, porque inclusive no próprio edital do Einstein, eles já deixam explícito, né? Eles falam que a primeira fase do vestibular, ela vai analisar a capacidade de raciocínio do aluno e o quão ele tem domínio do conteúdo do ensino médio. Ponto final, que é o que todos os vestibulares fazem, né? Seja na primeira ou na segunda fase dos grandes vestibulares por aí. E aí eles colocam como objetivo, assim, das MMEs, avaliar as competências socioemocionais, não cognitivas, que não podem ser avaliadas numa prova, né? Então, ali eles já querem saber muito do perfil do aluno, do quão ele tem essa capacidade de desenvolver um senso crítico, de trabalhar em equipe, isso já nas MMEs, até para que seja mais fácil que o método funcione, né? Sim. Vai depender muito dos alunos também. Sim, o aluno é muito protagonista mesmo, né? Perfeito. Da sua formação, enfim, desde o começo. Perfeito. Então explica pra galera aí como que funciona. Acho que é a maior dúvida, né? Pessoal, como funcionam as múltiplas mini-entrevistas? Gera muita curiosidade, né? Muita curiosidade. Aliás, isso conta com 25% da nota final, certo? Perfeito. 75% primeira fase, 25% as múltiplas mini-entrevistas. Sim, e a gente vê que faz diferença, né? A nota das entrevistas, ela muda muito a posição da galera, assim. Opa. A gente teve já alunas aprovadas que subiram ali 200 posições, enfim. Então, mesmo, né, 25%, você fala assim, não é tanto assim, mas no fundo né? No fundo garante bastante coisa. Vamos para a parte prática, então, primeiro? Vamos. Das MMEs, como que vai... Explica aí que eu vou projetar o nosso documento, pode ser? Fechou. Tá, então muita gente tem essa curiosidade, né? De como será a parte prática mesmo. Eu vou chegar lá e como que vai acontecer, como vão acontecer essas entrevistas. Então, a primeira coisa, os aprovados, né, para as MMEs, para as segundas fases, eles são divididos em 2 grupos. Um grupo faz as MMEs de manhã, o outro à tarde. Então, tem essa divisão, até porque cada aluno vai ficar ali um tempo grande fazendo as entrevistas. Então, cada candidato faz 8 mini-entrevistas. Cada mini-entrevista tem aí a duração de 6 minutos, no máximo, né? E aí, o funcionamento. Então, vocês chegarão lá. Os alunos e as alunas sempre falam que é muito organizado, assim, que a organização mesmo, o pessoal que está trabalhando ali vai ajudar em tudo, não tem problema nenhum perguntar, enfim, vocês não vão ficar perdidos, assim. Então, isso também, acho que vocês podem ficar tranquilos, não precisa ter esse nervosismo de, meu Deus, não vou saber o que fazer. Eles vão guiá-los aí nesse processo. Mas para que vocês entendam, existem 8 salas, 8 cenários diferentes, e aí vocês vão circular entre eles, né? Então, basicamente, cada aluno, eu já falei, né? Mas só para ressaltar, cada aluno vai fazer 8 mini-entrevistas, e aí ele vai, basicamente, se deparar com a porta da sala, né? Uhum. E o cenário, o que ele precisa falar, estará na porta da sala. Então, o aluno fica de frente para a porta, lê esse cenário e tem ali os 2 minutos para ler, para entender e, eventualmente, ali já tentar traçar uma linha de raciocínio, né? Às vezes, o cenário vai pedir um ponto de vista sobre alguma coisa, então é legal, talvez, já ali nesses 2 minutos tentar... definir um direcionamento, né? Tentar já
poxa, ó, eu vou defender esse ponto de vista. E pelo menos isso, entender bem. E aí a ideia é que vocês não precisem decorar esse cenário. Vocês terão esses 2 minutos para ler, enfim, definir ali um posicionamento, pensar uma coisa ou outra, se preparar um pouquinho. Mas na sala, então, tocou o sinal, você entrou na sala, vai encontrar o seu entrevistador ou o ator, né? Ali também vai ter uma cópia desse cenário. Então, poxa, preciso decorar o cenário? Não precisa. Vamos falar não isso, precisa ficar ali os 2 minutos tentando decorar. Usa os 2 minutos para entender certinho ali o que o cenário está pedindo, né? Esse cenário ele pode ser composto por um texto, por uma imagem, por um vídeo, por uma charge, enfim. São bem variados. E a ideia é que vocês não precisem decorar. Se precisar depois consultar, ele estará lá na sala, não tem problema nenhum. Usar os 2 minutos para se preparar ali um pouquinho, né? E aí, então, cada um dos cenários tem a duração máxima de 6 minutos. E aí, durante esse cenário, meio que tem 2 estruturas, né? Ou uma conversa com o entrevistador, ou uma interação. Pelo menos dos cenários será uma troca ali com o ator, né? Então, Sim. É importante já ler o cenário e entender. Potencialmente, agora eu vou interagir com o ator, ou não, eu preciso explicar, responder alguma pergunta, opinar sobre alguma coisa. Então, basicamente, lê o cenário, 2 minutos para pensar, entra na sala, ou para falar com o entrevistador, ou para interagir com o ator, 6 minutos de duração, toca um sinal, sai da sala e vai para o outro cenário. É basicamente isso a parte prática, né? E assim, a ideia é que você falou, e acho que é o mais importante, não tenta adivinhar o que vai ser, não fica aí quebrando a cabeça, matutando, nossa, será que vão perguntar sobre isso? Será que vão perguntar sobre aquilo? Enfim, são perguntas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, às vezes para você refletir mais, enfim. Mas no fim das contas ele quer ali avaliar algumas competências, aliás, não existe nem certo, perfeito, isso é perfeito. nem errado, então assim, não precisa ter esse receio, eu errei, não existe certo e errado, né? Existe basicamente ali o que se enquadra de acordo com o cenário, o que eles querem avaliar. Aliás, perfeito. As competências estão aí, ó. Perfeito. Vamos falar um pouquinho delas, né? Então, assim, no edital, o Einstein explica pra gente que eles vão avaliar 4 coisas. A capacidade de argumentação do candidato, a sua postura. Então, isso legal prestar atenção também, né? Às vezes você vai ficar sentado, às vezes você vai ficar em pé, mas assim, tá todo largado na cadeira, enfim, manter o mínimo... Pelo postura até... né? Sim. Então, capacidade de argumentação, postura, coerência no seu discurso, e aí entra o que o Kim falou. Não tem certo ou errado, mas você precisa ser coerente. Então, tudo que você disser precisa concordar ali. Você precisa fazer um discurso coerente. E aí, as competências, que são 8, né? Aí acho que a gente pode falar um pouquinho das competências, né? Primeiro, tem as 8 aí, um pouquinho, enfim. Também vocês receberão esse material, né, claro, para dar uma lida com calma. Comunicação efetiva. E aí? O que seria uma comunicação efetiva, Marisita? Pensando assim, né? Acho que pensar bem na palavra mesmo. Comunicação efetiva é você conseguir manter uma comunicação, então expor seu ponto de vista ou manter um diálogo claro de uma maneira efetiva, então de uma maneira que você cumpra o seu objetivo, né? Então, acho que isso, quando, por exemplo, é uma situação com o ator e você precisa comunicar algo, você precisa ajudá-lo em algo. Então, essa comunicação, ela precisa cumprir ali o objetivo dela, Sim. né? Então, muita atenção à clareza, manter um discurso coerente mesmo. Então, tomar cuidado com contradições ali. Por isso que os 2 minutos são importantes, né? Talvez já nos 2 minutos definir, bom, eu vou ir para esse lado, para a partir daí manter uma linha de raciocínio coerente, né? Porque você, em todas as profissões, você precisa ter uma comunicação efetiva. Perfeito. Na vida, né? Na vida. Comunicação efetiva. Você precisa conseguir passar o que você quer passar. Exatamente. As suas ideias, o que você pensa. Perfeito. Que a pessoa entenda exatamente aquilo que você quis que ela entendesse. Perfeito. Certo? Empatia. Empatia eu acho que é uma das competências que a galera mais fala sobre, né? Sim. Que é basicamente você conseguir se colocar na posição da outra pessoa. Então, pensar, poxa, independente da situação ou independente da ação,
dessa pessoa, ela teve uma motivação. Seja no passado dela, na vida atual, algum conflito. Então, ter essa capacidade de olhar um problema, enfim, uma situação com alguma pessoa e conseguir se colocar no lugar dela. Entendendo que, poxa, pode ser que eu não concorde com aquela atitude, mas existiu alguma motivação, eu preciso tentar, né, me colocar ali no lugar do outro e ter uma postura empática diante disso. Acho que é basicamente isso, né? Acho que a empatia é o que eles menos têm dúvida aí, né? Porque uma coisa mais... Tá bem mais no dia a dia, por exemplo, do que comunicação efetiva. Sim, claro. Você fala, pô, você tem que ter mais empatia. Você vai Ninguém fala, você tem que ter mais comunicação efetiva, né? Perfeito. Mas às vezes tem. Sim. Opa, muitas vezes, né? Muitas vezes. Pensamento crítico. Terceiro... E aí, Mari? Ali tá bem direto já, né? Desenvolver um juízo de valor sobre determinado assunto ou vivência. Então, basicamente, diante de uma situação ou conflituosa ou um ponto, sei lá, social aí bem mais complicado, você conseguir apresentar seu ponto de vista de uma maneira crítica, de uma maneira que considere... É muito o que a gente fala para redação, né? Você vai ter um tema ali complicado, complexo da sociedade, você precisa conseguir... expor o seu ponto de vista de uma forma crítica. Então, considerando... Com bons argumentos? Perfeito. Com bons argumentos, considerando um contexto em que aquela situação está inserida, considerando ligações externas, né? Causa, consequência, enfim. É quase que como desenvolver um argumento, como a gente fala na redação, né? Sim. Então, você conseguir olhar que existem fatores objetivos para aquela situação e opinar sobre aquilo de um jeito concreto até, coerente, né? A gente estava vendo... Os cenários do ano passado e você falando aí, eu lembrei o homem estava tendo uma parada cardíaca, não era? Era uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca na rua e ninguém ajudava, o único que ajudou foi um morador de rua. O que você pensa sobre isso? Por que isso aconteceu? A pergunta era mais ou menos nessa linha, né? E aí, a partir daí, o candidato desenvolve. Exatamente. É legal pensar sobre as competências para pensar isso. Poxa, a gente pode só sair julgando as outras pessoas? A gente precisa ter um olhar empático. A gente precisa, por exemplo, desenvolver um pensamento que não vai ser assim, não, eu acho errado, porque sim. Não é isso. Porque sim. Porque sim, é a minha opinião, não é isso. Então, eu acho... E desenvolver, né? Então, acho que depois a gente lê, né, alguns dos cenários anteriores pra galera pensar. Sim. E acho que é sempre legal vocês tentarem pensar, poxa, quais competências poderiam ser avaliadas nesse cenário, assim? Boa. Teria que me preocupar com o quê? Eu preciso ser empática? Como que eu seria empática nesse sentido? Enfim, acho que a gente ainda tá na terceira, mas já dá pra galera ir aí pensando mesmo, né? A gente vai trocando essa ideia, dá assim, um assunto ou outro que a gente lembra dos cenários passados. Perfeito. Né, pra galera ir pensando. Bom, trabalho em equipe. Trabalho em equipe também acho que é uma competência tranquila de se entender. Você num papel de líder. Perfeito. O líder ele não precisa ser, lógico, não vai ser aquele carrasco, ele simplesmente o que faz ali é o trabalho em funcionar. Perfeito. Então, se eu não me engano, também teve um cenário que era um problema na sala, você é o presidente... Representante de sala, o representante de sala ou do centro acadêmico, uma coisa assim, não é isso? Perfeito. E aí você tinha que tomar essa atitude, tem tudo a ver com... essa de trabalho em equipe sempre aparece algum conflito assim, né? Nesse sentido, você tem um colega que tá faltando demais, você tem um colega... Teve aquele cenário colando. Da tesouraria, teve o cenário de cola, você pegou alguém colando. E aí, isso também, a gente falou da metodologia do Einstein, né? Então, pro Einstein é importantíssimo que o aluno que entre na faculdade, entre na graduação, saiba trabalhar em equipe. Porque vocês vão fazer isso basicamente... todos os dias, né? Então, entender que sempre numa equipe tem ali... As pessoas têm características diferentes, têm potenciais diferentes. Potenciais não, né? Mas tem, sei lá, características positivas diferentes, características um pouco mais problemáticas diferentes. E todos são importantes. E todos são importantes para que tenha o trabalho em equipe, né? Para um bem comum ali, para um objetivo final. Então, isso aparece sempre muito na interação com o ator, né? Em geral. Mais interação com o ator. Tava aquele caso que você falou da faltando, a colega de sala estava faltando, não gostava dos outros colegas, já não estava entregando o trabalho, né? Ela estava meio que ficando isolada ali do processo de formação, como você agiria e tal. Isso.
Você vai chegar e dar uma bronca, você vai tentar entender por que ela está agindo daquela forma. Então, bem importante essa competência também. Quinta competência, a liderança. Bom, também é basicamente a situação problema, você tem que chegar lá e ter uma posição de líder. Perfeito. Aí volta naquilo, né? O líder não é o carrasco, ele é apenas o líder. Então tem que ter esse balanço, né? Então, poxa, a menina tá faltando, eu não vou lá e xingo ela. Sim. Você tem que voltar porque é isso, enfim. Sim. O papel de liderança é assumir o problema ali que você faria. Conseguir pensar nos dois ou muitos lados, né, de um problema e saber... Enfim, tem muito de tomada de decisões também, enfim. Isso. Bem legal essa competência também. E também aparece meio que junto com o trabalho em equipe, né? Quase sempre, assim. A gente olhando os cenários, né? Óbvio. Claro. O Einstein não divulga, por exemplo, esse cenário cobrou essas competências. Até porque elas aparecem juntas, né? Elas podem aparecer juntas. Então, mas lendo os cenários, a gente consegue perceber. Fala, poxa, provavelmente aqui foi avaliado trabalho em equipe, liderança e ética. Enfim, é bem legal. Então, bom, o sexto, ética. Ética você tem que ter a partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, né? Então, assim, você tem que ser ético com suas atitudes, ético com os outros, ético com seu paciente, com o paciente dos outros, enfim. Ética é algo, né? Perfeito. Também acho que tranquilo. E muito provavelmente vai aparecer em quase todos os cenários, né? Dificilmente não vai aparecer Dificilmente não vai ser considerado, então é legal ficar atento. A gente deixou ali alguns trechinhos do Código de Ética Médica, eu acho interessante que vocês leiam, até para... a gente já teve alunos e alunas que fizeram isso, assim, conseguiu citar alguma coisa do Código de Ética Médica durante a entrevista. Isso, em geral, é bem quisto, assim, pelo vestibular, né? Boa. Acho legal dar uma lidinha, pelo menos em partes do Código de Ética Médica, porque dá para usar, né? Às vezes, citar ali, pega bem. Lógico, não custa nada. Compaixão, sétimo, penúltimo. Compaixão às vezes se confunde um pouco com empatia, né? Mas compaixão, tá até escrito ali, né? Traz muito dessa sensibilidade diante de um sofrimento alheio, né? Então, eu ser empática não significa que eu tive compaixão. Eu posso falar, não, provavelmente ela fez isso porque ela está vivendo esse conflito familiar. Fui empática. Mas eu senti realmente esse sofrimento pela situação vivida por outra pessoa, entraria na compaixão, né? Importante também. Muito bom. E por última competência avaliada, a motivação. Que basicamente, o que a gente estava falando da... A gente estava conversando sobre aquele... Eu acho que é isso que tá pensando, né? Isso. Não sei, pode ser que não seja. Alguns cenários... Gosto de você que você já me entende. Você já captou sem eu falar nada. A gente estava comentando... Né? Gêmeos, faz parte. Sobre aqueles cenários em que era só uma pergunta. Então, por que você quer prestar medicina? Por que você quer estudar no Einstein? Isso mesmo. Então, é basicamente o que te motiva a fazer o que você faz, assim. Por que você acorda de manhã e vai estudar para o vestibular? Por que você quer ser médico? Então, são perguntinhas, assim, que dizem muito sobre características pessoais da pessoa mesmo. Então, são importantes ali para eles entenderem a motivação mesmo que faz você estar ali, né? Claro. Inclusive, essas perguntas que eu falei, elas já foram cenários, né? Por isso que a gente estava comentando. Isso. Então, já rolou essa pergunta de por que você quer fazer medicina? Por que você merece estudar no Einstein? E a partir daí você precisa desenvolver. Quer saber qual motivação você tem. Perfeito. Por que você acorda todos os dias logo cedo, vai pro cursinho, fica estudando... E sai de lá tarde, dorme mal, porque o que te motiva? Passar na faculdade. Perfeito. De medicina. É isso. Perfeito. Aumento dos valores, dos objetivos, né? Isso é importante também para o Einstein, que tem esse olhar humanizado mesmo, né? Dos estudos, enfim, da medicina como um todo. É isso. Falamos de todas as competências. Todas as 8 competências. É isso. Anotem as 8 aí. É importante. Isso que você falou é muito legal. De cada cenário, tenta, poxa, o que será que... Não também que você precise saber, falar, nossa, o que será que estão me avaliando? Mas só para fazer pensar mesmo. Sim, principalmente nesses últimos dias, né? A prova já é domingo, no caso esse ano, mas para se preparar, até trazer um pouquinho mais de tranquilidade, né?
Então, a gente a gente, né, faz questão de falar dos cenários e a gente conversa sobre isso sempre quando os alunos querem, falam e expõem essa vontade de passar no Einstein, mas a ideia não é que vocês se prendam, assim, não, eu preciso ser empático em todos os cenários. Não, os cenários e as MMEs, elas querem uma reação honesta até, né, que não precisa ser uma coisa ensaiada, forjada, é mais uma coisa... Precisa ser natural, você precisa tentar, ao máximo, ser sincero ali no momento da entrevista e ter em mente, principalmente para sua preparação, assim, essas competências. Mas não pensar, não, eu preciso decorar o que é compaixão e aí eu vou falar que não é isso, né? Tentar ser o mais natural possível, assim. Antes da gente falar dos temas, também uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, é que roupa eu tenho que ir, né? Lembra disso? A gente estava comentando disso. Sempre surge essa pergunta. Uma roupa assim, de formatura? Vou lá de terno sapato. e gravata. Preciso? Não precisa. Não precisa. Não precisa ir com roupas extremamente formais, né? Mas tenha em conta que você está fazendo parte de um processo seletivo, de uma entrevista. Então, também roupas indo pra praia. Não vamos ir de regata e bermuda, chinelo. Porque, né? Não que isso vá te fazer perder ponto, assim, mas muda muito da postura que você vai apresentar ali diante do examinador, né, do aplicador. Então, roupas confortáveis, sóbrias, assim, mas não precisa ser nada muito formal, né? Nada disso. Sim. Mas é engraçado. Mas né, você estava falando, poxa, a galera, né, sempre faz essa pergunta. Então, sempre faz. Com toda certeza, a pessoa que está nos vendo, nos ouvindo. Eu lembro da Kelly. A Kelly chegou a me mandar foto de 3 looks, assim, falou, Mari, meu Deus do céu, qual que eu vou? Eu falei, calma. Qual é mais confortável? Porque tava tudo aceitável ali, né? Sim. Mas isso não precisa ser uma preocupação, assim, né? Tá tudo bem. Temos alguns temas aí, uns cenários de todos os anos de processo seletivo, a gente colocou alguns. Perfeito. Se você achar interessante, a gente pode até passar rapidinho para aquele outro documento. Pode, perfeito. Né? Que tem alguns, enfim, do jeito que vai... Não, acho legal. Tá mais parecido. E aí, olha esse primeiro aí. É mérito seu ter chegado até aqui? E quando é esse tipo de pergunta, né, só para deixar claro, vai ter isso escrito no papel, entende? Então, vai ter lá um papel escrito, entre e discuta com o entrevistador sobre a seguinte questão, 2 pontinhos, é mérito seu ter chegado até aqui, a partir daí, sim, você desenvolve... Sim, ou você é privilegiado, tem uma meritocracia, como é que, né? Vamos ali, o segundo é saúde mental e desempenho durante a pandemia, né? Então, como se manter alinhado aos seus objetivos em momentos de adversidade. E aqui é uma pergunta também que entra tudo que a gente falou, né? Qual a sua motivação, por exemplo, você teria que falar ali. Como que eu me mantenho alinhado pela minha motivação, pelo meu sonho, enfim. Qual o seu papel quando trabalha em grupo? Então, olha lá, eu trabalho em equipe. O que te incomoda ou favorece? Como você lida com conflitos? É isso. É isso. É desenvolver. E uma coisa que... Isso foi até uma ex-aluna nossa que comentou, assim. Porque depois ela foi conversando... Ela passou, né? Faz Einstein, inclusive. E foi conversando com os professores. Tem professores que fazem parte da banca avaliadora. E eles comentaram com ela que é sempre interessante quando os alunos conseguem trazer experiências pessoais para os cenários, né? Então, por exemplo, nessa do trabalho em grupo, talvez citar alguma situação em que... Você tem 6 minutos, né? Parece pouco, mas dá para desenvolver bastante coisa. Então, talvez... Você não poderia, por exemplo, falar assim, não, eu trabalho bem em grupo e eu lido bem com conflitos. Acabou. Não é isso. Então, desenvolver, falar um pouco sobre você, sim, e trazer experiências pessoais. Então, citar algum momento em que você precisou lidar com um conflito em grupo, como foi solucionado... Então, para essas perguntas, principalmente quando vocês olharem e sentirem assim, meu Deus, não vou ter o que falar. Vai ter, calma, pensa um pouquinho. E é sempre importante, assim, é bem quisto trazer experiências pessoais, né, para essas perguntas principalmente. Boa, ótima dica. Discussão acerca de mulheres ocupando cargos de destaque, né, desigualdade de gênero. Perfeito. Muito bom, muito bom. Enfim, quer dar uma... Vamos olhando. Depois leiam tudinho. Acho importante, assim, para vocês pensarem e entenderem sobre a filosofia mesmo. Qual é a ideia dessa prova, né? Eu lembro desse aqui, da discussão do trote violento. Sim. Você
tinha que, né, agir ali, como seria essa que sua... você faria? Você vai interferir, não vai interferir? Isso. Perfeito. Algumas coisas ligadas à própria faculdade. Então, por que você quer estudar medicina aqui no Einstein? Perfeito. Olha lá, o que você acha do método TBL? Então você precisa saber... O Einstein quer que você saiba... No mínimo, você saber e conhecer aonde você quer cursar, né? Perfeito. Então chegar ali e falar, meu Deus, o que é isso? Não sei o que é. Fala, pô, não, aí... não. Então, nesse caso aí, a gente falou que não tem certo e errado, mas eu acho que aí é errado. É verdade. Falar assim, não sei nada, não sei nem o que é TBL, seria um problema, né? Com certeza. Olha lá, sobre a cola, né? Só uma coisa que eu lembrei também, que foi também uma aluna que falou, isso cheguei e não sei muito sobre o que falar. Vocês podem conversar com o entrevistador, né? Então, nos casos de pergunta... Talvez, poxa, tô em dúvida se é realmente sobre isso que eu tenho que falar. Não tem problema, pergunta assim, a discussão aqui é sobre isso. Nesse caso, em último caso, vocês todos saberão, né, o que é o método TBL, mas apareceu alguma coisa que você não sabe? Fala assim, nossa, eu infelizmente não tenho, sei lá, conhecimento sobre isso. Você pode me explicar? E aí depois você opina. O que vocês precisam evitar? Travar e ficar ali sem conseguir falar nada, né? Sim. Então fala, mesmo que seja abrir o coração. Falar, não sei, nunca, sei lá, não sei muita coisa sobre medicina e tecnologia, mas... E vai na sinceridade, né? Importante também. Isso, seja o mais sincero, né? Porque dá pra perceber. Basicamente, olha o tanto de... O que mais vocês terão pra pensar aí são cenários anteriores. Tem cenário pra caramba disponível aí pra vocês, então é muito legal... Que vocês, assim, poxa, deixa eu fazer alguns cenários aqui, ou vários, não necessariamente fala todos. Pro espelho, pra mãe, isso, pra gente. Pega o amigo, o inimigo, entendeu? Pega namorado, o vô, papagaio. Fala sozinho pra outra pessoa que mora dentro de você. Grava, sei lá. No fim das contas, assim, treine, né? Cria ali conexões cerebrais que vão te ajudar. Perfeito, alguma até pra coisa se que você soltar, treinou, né? Você pode puxar isso até pra se soltar. E a gente... Eu tava conversando com o Kim, ele falou o cenário do fracasso, né? E eu falei assim, nossa, mas esse foi anterior. E aí a gente viu que tem cenários parecidos. Então, em um dos anos ali, a pergunta era como você lida com frustrações. E o ano passado, havia uma pergunta sobre como você lida com fracasso. Então, é razoavelmente parecido, assim. Então... não que vá cair exatamente a mesma coisa, mas é a mesma coisa de treinar com prova antiga, treinar com tema de redação antigo. Você entender o padrão, entender a expectativa daquela banca, entender o que pode acontecer, é bastante interessante. Estes últimos aí foram do ano passado, os mais recentes cenários, né? Então tem ali de não prejudicar ou beneficiar as pessoas com suas ações. É uma discussão sobre isso, até meio mais filosófica, né? Ajuda ali o deficiente visual, mas que não deu certo, mas sem sucesso. Aquele do infarto que eu comentei, né? Tava tendo uma parada cardíaca, mas só o morador de rua ajudou. Aquele da imagem, você falou lá, imagem, cartoon, vídeo, enfim. Era uma imagem do pessoal usando o celular pra caramba. E assim, o que essa imagem desperta em você? Olha. Perfeito. Né? Bem pessoal, né? Extremamente pessoal. Atraso na entrega do trabalho da faculdade. E aí, o da atriz é o quê? Sempre ela também se atrasa. Essa aí. Não tava gostando, tava meio de saco cheio, ela não gostava dos seus colegas. E a interação com o ator ou atriz, né? Aí a postura de vocês precisa ser diferente. Então, por exemplo, é uma pergunta, você pode entrar na sala, olhar pro seu entrevistador e falar, bom dia, sobre o caso... eu penso que... E desenvolve, ele vai fazer uma pergunta ou outra, te direcionar e tudo bem. No caso da interação com a atriz, você vai entrar e o ator já vai estar atuando, né? Isso é importante também. Então... Você tá falando que é sua colega, você já conhece a pessoa. Isso, já Você pode até dar nome. Pode até dar nome, pode falar, nossa, que saudade. É atuar mesmo, né? Use a sua colega, o seu colega já, Perfeito. Que você já tem, né? Vou entrar lá, tem uma colega, falar assim, então, Mário, é o seguinte, tá chegando atrasada, o que tá acontecendo, como que eu posso te ajudar? Quer conversar? Já tô percebendo isso já tem um tempo, acho legal você expor suas ideias, enfim, vai desenvolvendo. Isso. Vai falando aí enquanto eu troco de... Vai falando aí.
Não, mas é isso. Eu acho que o mais importante da galera analisar esses cenários anteriores é até para trazer um pouco mais de calma, assim, vocês saberem, de certo modo, o que os espera nessa prova e tentar ao máximo manter a calma, né? Manter a calma e entender que é uma interação. Então, não é tentar já entrar com uma frase pronta, não. Desenvolver mesmo um raciocínio, um argumento, isso vai ser importante. Exemplos de cenários, né? Mais cenários para treinar. Então, é um vídeo... Esse é um videozinho que... Eles pedem pro menino bater, né? Pedem para vários meninos baterem na menina. Isso. E eles vão reagindo, enfim. Aí entre e converse com o seu entrevistador sobre o que você pensa acerca da violência contra a mulher. Se quiser, fale também sobre a violência sofrida por outras minorias. Perfeito. Você vê o vídeo, entende ali, 2 minutinhos para pensar, e aí desenvolve ali o diálogo com o seu entrevistador, né? Esse aqui a gente colocou de exemplo justamente por ter sido o último, né? Isso. O celular, evolução da vida, o que essa imagem desperta em você. Exatamente isso foi perguntado, tá? Sim. Pergunta direta, então isso vai acontecer também. Essa também é bastante filosófica, caiu ano passado, foi a última. Você já fracassou na vida? Qual foi seu maior fracasso? O que uma pessoa que nunca fracassou pede? O que você aprendeu com isso? Então, conta um pouquinho de você aí. Sim, bem pessoal. Bem pessoal mesmo. Bem pessoal. E aí é entrar... Então, bom dia, sobre fracasso e desenvolver, né? Perfeito. Entenda também o comando verbal da coisa, né? Isso, para você expor ali, então exponha. Não, exponha, perfeito. Essa você falou, né? De não prejudicar ou beneficiar as pessoas. Isso mesmo, olha lá. Beneficência ou não maleficência. Isso. Basta você não prejudicar ou o ideal é que você ajude? Isso. Né? É basicamente isso. Isso. Seguindo essa linha, a gente criou, legal, né? Isso aqui. Ou algo do tipo. Você soube que seu colega de sala falsificou o comprovante de vacinação para frequentar as aulas da faculdade. O que você faria? Aí essa seria já... Fingir que fui vacinado. Isso. E treinar a interação com o ator, né? Isso. Por isso que é legal treinar com alguém. E aí ver como a pessoa reage. A liderança. Liderança, trabalho em equipe, né? Você é o representante de sala e deverá falar com que o aluno que estava instigando o trote. A gente juntou uma coisa na outra, isso aí aconteceu, não sei. Eu não lembro se isso aconteceu. Caiu algum sobre trote violento. Isso. Converse com ele, expondo sua opinião sobre trotes violentos e avise que a coordenação fará uma reunião. Essa caiu. Essa caiu, né? Caiu. Perfeito. Você encontra um amigo que decidiu não vacinar o seu filho de 9 anos. Você concorda com tal posicionamento e decisão? Converse com ele sobre a situação. Perfeito. E é mais um daqueles casos que a gente falou. Não é que tem certo ou errado, mas você precisa desenvolver uma posição coerente, né? Então... seja qualquer posicionamento, você precisa conseguir embasar esse posicionamento com fato, com exemplo, com alguma história, sei lá, né? Precisa justificar, perfeito. E o último aí, um textinho, né? Aliás, eles podem, né, trazer fragmentos textuais aí de jornais, sites, enfim. Sim. Algum artigo. É o que a gente falou, né? Tirinha, vídeo, muita coisa pode aparecer ali como uma motivação, né, até para você... Nesse caso, é totalmente voltado para aquela jogadora. Não é? A jogadora trans. Tava bem alta nessa época, né? Você é o presidente da Atlética de sua faculdade. Um dos jogadores do time de vôlei tem adotado posturas transfóbicas contra uma aluna trans que entrou recentemente na equipe feminina. Converse com ele sobre isso. Perfeito. Então vai ter uma interação com o ator. Com o ator. Ou atriz. Ou atriz, Fechou? Ali é um dos jogadores, né? Então seria um ator. Isso. Aí, não. Só citando. E aí é legal prestar atenção em tudo, né? Nos comandos, então quais são os verbos? Exponha, explique, dê sua opinião, mas também na caracterização, né? Então, nesse caso, você está numa posição de liderança, diferente de, é o seu colega, o seu amigo.
né? Ali ele fala só um dos jogadores de time, não necessariamente ele é seu amigo, mas pode ser. Então, para definir qual vai ser o seu direcionamento ali, né? Boa. Ler com bastante atenção. É usar os 2 minutos, né? Usar os 2 minutos. Concentrar ali no que está escrito no cenário, quais são os comandos, qual é a situação, para entrar e mandar ver, né? Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Algo mais? Creio que não. Quer dar o último recado aí pro pessoal? Gente, acho que, é importantíssimo que vocês entendam mesmo, né? A nossa ideia aqui até foi essa. Entendam a estrutura, saibam como vai acontecer lá no dia e leiam pelo menos, tentem treinar com alguns dos cenários, não para decorar, mas para vocês saberem o que pode acontecer no dia. E aí vai ser ler com calma o cenário, respirar fundo, manter a calma e saber que é uma troca. Não tem certo ou errado. Obviamente, pode ser que nos primeiros cenários, são 8, né, para cada aluno. Pode ser que nos primeiros você esteja mais nervoso, é natural, tá tudo bem. No caso de entrevista, não tem problema nenhum você falar pro seu entrevistador, desculpa, eu tô nervoso, mas... E continua. Então, saber que é uma troca, né? Acho que isso precisa estar em mente aí para que vocês fiquem mais calmos. E vai dar certo, boa prova para todo mundo. É um processo diferente, mas é um processo bem interessante, essas MMEs, assim, eu gosto muito, particularmente. Eu gosto muito também. Bem legal. E é isso, mantenham a calma que vai dar certo, assim. E boa prova, né? Boa múltipla entrevista. Isso, boas entrevistas. Acho que é isso também. O recado é, vocês entenderam como funciona, são os 8 cenários, você tem 2 minutos para ler cada cenário, 6 minutos para atuar ali. E pode ir com qualquer roupa. E o restante é treinar, né, meu? Vocês têm cenário pra caramba aí. Então, treinem sem vergonha, sem medo. Porque é isso, né? Obviamente vão ter pessoas mais desenvoltas, outras menos desenvoltas. É super importante vocês treinarem os cenários. Perfeito. Pega todo mundo aí, ou você mesmo sozinho. O ideal é que seja com alguém. Liga pra alguém aí. Ele fala, me ajuda numa coisa aqui, me escuta só. Isso. E é isso. Excelente processo seletivo, não dá pra falar boa prova, né? Não meio é prova, né? E qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra mim, pra Mari. Por favor. Ou lá no Instagram do H+. Estaremos sempre atentos para ajudá-los. É isso. Boa prova pra vocês. Um beijo, tchau. Valeu, Mari. Brigadão. Eu que agradeço. Muito obrigado, Matheus. Valeu, Matheus. Nosso diretor, nossa voz da consciência. Valeu, beijo. Tchau, tchau.